Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana, no 16º domingo do Tempo Comum, são-nos propostas para meditar algumas das parábolas do Reino, no capítulo 13 de São Mateus. Quando Jesus prega através de parábolas, nós já vimos em outra postagem que ele está usando uma antiga forma judaica de ensino, chamada Mahal, um pouco enigmática às vezes, com provérbios e parábolas. Com isso, ele quer fazer pensar nos mistérios do reino, que ele mesmo diz que está revelando através de parábolas. Elas são tiradas da vida comum, mas não são idênticas à vida comum. Geralmente, contém algum elemento inesperado, e esse elemento é que fornece uma pista sobre a principal mensagem da parábola. A primeira das 3 parábolas deste final de semana é a do trigo e do joio. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Mas também diz que esse agricultor acabou encontrando joio no campo. Tratando-se do reino de Deus, é curioso que Jesus se compare a um agricultor em cujo campo cresce joio. O joio, uma erva daninha, normalmente é associada a um agricultor negligente. Os discípulos provavelmente pensaram que o mestre era um bom agricultor que semeia boas sementes. E ficaram pensando em por que haveria ervas daninhas no seu campo. Jesus responde: um inimigo fez isso. Outra palavra fora do costumeiro. Mais normal para o agricultor que ouvisse tal pergunta seria talvez responder: bem, às vezes as ervas daninhas simplesmente crescem. Ocorre que Jesus sabe que o crescimento desse joio é o resultado direto da conspiração de alguém contra ele. Por isso ele explica no versículo 25: na hora, porém, em que repousava, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Outro aspecto fora do comum nessa parábola é o seguinte: se alguém encontra ervas daninhas no seu jardim ou no seu campo, seu primeiro impulso será retirá-las, para que as outras plantas já escolhidas e plantadas continuem a crescer e a dar fruto. Entendamos, porém, que Jesus está tentando levar os discípulos a um dos mistérios do reino. O reino se parece com um campo que foi negligenciado, porque também tem ervas daninhas. No Antigo Testamento, os profetas comparavam o reino de Deus a um glorioso campo de trigo, um campo de trigo dourado, por exemplo. Mas não é assim que o reino se parece nessa parábola. Jesus já está advertindo para que isso não venha a ser um escândalo para os discípulos. Entretanto, a presença do joio não significa que Jesus é negligente, nem que ele não fará algo a respeito. Pois ele afirma no final: no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Ou seja, com ele. O próprio Jesus, a pedido dos apóstolos, explicou-lhes a parábola quando eles estavam a sós, dizendo assim: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Obrigada por terem nos acompanhado.